Recentemente, no programa Big Brother Brasil, no BBB 26, o influenciador Juliano Floss relatou que já fazia algum tempo que ele vinha urinando sentado, pois ele havia lido que essa prática, urinar sentado, reduzia o risco de surgimento de câncer de próstata. Porém, isso tem fundamentação, isso realmente faz sentido, a literatura médica tem algum estudo que demonstrou essa relação? E a verdade é que não há influência nenhuma do ato de urinar sentado ou em pé, não há impacto nenhum disso no câncer de próstata. A relação é completamente nula. O que pode, sim, ter uma certa relação com o fato de urinar em pé ou sentado é em relação ao fluxo urinário, à micção, à qualidade da micção. Existem sim alguns trabalhos que compararam o paciente que urina em pé e o paciente que urina sentado, e os parâmetros da micção em relação à força do jato, em relação à capacidade de esvaziar a bexiga. E existe uma meta-análise, isto é, um trabalho que juntou vários estudos sobre o tema, de 2014, que comparou homens que urinavam em pé e em sentados, e se isso influenciava na micção desses pacientes. E quais foram as conclusões desse trabalho? Que para pacientes saudáveis, pacientes que não têm a próstata aumentada, pacientes com menos de 50 anos, não há diferença alguma. Os parâmetros urinários são os mesmos, não há nenhuma diferença relevante, estatisticamente significativa. Porém, pacientes com hiperplasia prostática, isto é, pacientes com a próstata aumentada, principalmente após os 50 anos de idade, aqueles que urinavam sentados tinham um resíduo pós-miccional menor do que aqueles pacientes que urinavam em pé. Isto é, aqueles pacientes que urinavam sentados conseguiam esvaziar a bexiga um pouco melhor do que aqueles pacientes que urinavam em pé. Lembrando que essa situação só foi vista naqueles pacientes com aumento da próstata após os 50 anos de idade. Para pacientes jovens, como no caso do próprio influenciador do Big Brother, de 21 anos, não há diferença nenhuma entre urinar em pé e sentado em relação aos parâmetros da micção. Somente há uma diferença prática que a gente observa, não nos trabalhos científicos, mas no dia a dia, é que aquelas pessoas que urinam sentado fazem menos bagunça ali no banheiro, acabam tendo menos gotejamento no vaso sanitário. Mas, do contrário, em relação aos parâmetros de micção mesmo, não há diferença nenhuma. Reforçando, só foi encontrada diferença mesmo para aqueles pacientes com aumento da próstata, com mais de 50 anos, que conseguiram esvaziar a bexiga melhor, tiveram um resíduo pós-miccional menor do que aqueles pacientes que urinavam em pé.